gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar contando como eu descobri a gravidez. Qual foi o sintoma, o que foi que aconteceu, até o ponto de eu pegar e fazer um exame, tá certo? Então vamos para o vídeo. No começo de fevereiro, era o dia que era pra minha menstruação descer. Aí eu tava sentindo cólicas, os seios estavam doloridos, não muito, mas tava. E toda vez que acontecia isso, eu sabia que era a minha menstruação que ia descer. Aí passou uma semana, passou duas, e eu acho que até a terceira semana. E no dia 9 de fevereiro, eu tinha ido no banheiro, e quando eu olhei o papel higiênico, tava melado, né? Era um rosa bem clarinho. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Porque eu sempre olhava vídeos, né, quando a pessoa engravidava, o que acontecia antes dela saber que estava grávida, quais seriam os sintomas. Aí eu já fiquei meio assim. Isso ficou no dia 9 e no dia 10. Quando passou um dia, ou foi dois, se eu não me engano, mas acho que foi um dia. Aí desceu novamente, mas dessa vez foi um marrom escuro, mas não foi muito. Aí eu já fiquei meio assim, aí eu comecei, né, a olhar vídeos de novo. Aí eu tava com receio de fazer, porque das outras vezes quando eu ia fazer teste, aí dava negativo, aí eu me frustrava, né, se entristecia, aí eu falei, não, eu não vou fazer agora porque vai que não é, né? Aí eu vou ficar colocando coisa na cabeça, enfim. Então, qual foram os sintomas que me fez, né, chegar ao ponto de fazer o teste? Eu não sabia, mas aquelas manchas, né, tanto rosinha claro como marrom, era anidação. Ou seja, eu já estava grávida, porém eu não sabia. Então, o que foi que aconteceu na penúltima semana de fevereiro? Vamos lá. Eu anotei aqui, que é pra mim não se esquecer, né? A primeira coisa que aconteceu, assim que eu sentada refletindo, eu vi que tinha coisa que eu tinha esquecido, mas depois me veio à cabeça. Só que não, eu pegava, vinha aqui pro quarto, sentava aqui no chão e começava a chorar, né, sem explicação nenhuma. Aí eu chorava, né, e sensível demais, ninguém sabe com o quê. Então, esse foi um dos, mas tipo, eu não peguei assim como sintoma, né, porque eu sou meio que sentimental, né, aí eu não peguei muito, mas isso tinha acontecido, aconteceu também. E a mudança de humor, nossa, eu tava em um ponto que eu queria quebrar tudo aqui dentro de casa. Queria desmontar tudo, de tanta raiva que eu tava. Eu acredito que isso também tenha sido, né, o sintoma da gravidez. Também poderia ser por causa da menstruação, a mudança de humor. Então, isso também aconteceu. A outra coisa foi, gente, aqui tá calor. Na cidade onde eu moro tá calor. Mas eu suava, eu acho que o triplo. Né? Eu perguntava ao meu esposo, aí ele tava com calor, mas ele não suava tanto quanto eu. Eu suava demais. Eu acho que eu já sou, assim, meia calorenta, né? Só que esse mês parece que eu tava dentro de uma panela fervente de água. Porque era calor demais. Até a noite. Ia dormir à noite e eu nem me enrolava. Tinha que ficar desenrolada mesmo, mas graças a Deus conseguia dormir bem. Então, essa também eu acredito que foi um sintoma, né? E que só agora eu vim perceber isso. Mas eu acredito também que foi o sintoma da gravidez. E outra coisa também, gente, eu tava num desânimo tão grande. Olha, eu me deitava no sofá, só queria ficar deitada, não queria fazer nada. Até gravar vídeo aqui pro YouTube. Eu tinha desanimado, entendeu? Eu tava até pensando assim, eu não vou gravar mais. Eu não lavava prato. Assim, não é porque eu não queria, entendeu? Mas é porque eu acho que tão abatida, tão desanimada, que eu não queria fazer nada aqui dentro de casa. Não queria varrer, não queria fazer comida, porque eu não tava comendo direito. Eu não sei se é ansiedade, eu tenho ansiedade. Mas graças a Deus amenizou mais, né? Porque todo mundo tem, mas tem uns que tem a mais. E isso é muito ruim. Então, eu desanimei. Tava sem vontade de arrumar a minha casa, que eu gosto de fazer isso. Entendeu? Eu só queria viver deitada. E eu acredito que sim, esse era no caso, mais um sintoma. Na última semana, que foi o que aconteceu, que assim, que eu achei um pouco estranho, né? Porque nunca tinha acontecido comigo. Pensar que não, eu comecei a ter calafrios. Eu tava enrolada, e mesmo assim tava com calafrios. O corpo chega, arrepiava. Aí eu fiquei assim, eu disse, "Oxe, esse negócio tá estranho." A segunda noite, do mesmo jeito. Eu achei estranho, mas só que o que me deu mais dúvida ainda, ao ponto de, no caso, que foi no dia que eu fiz, né, que foi dia 28 de fevereiro, foi o dia que eu fiz o, o exame. Eu tava em um lugar, mas meu esposo, que ele tava limpando umas peças pra uma pessoa, e quando pensar que não, eu tava em pé. Eu tava limpando, aí do nada me deu aquela agonia na boca do estômago. Aí eu comecei a suar, nossa, o suor ficava pingando aqui, ó.
Aí meu esposo disse que eu fiquei pálida, fiquei com os beiços brancos. Aí eu disse, pronto, eu vou morrer aqui. Porque a sensação que eu tive foi essa, eu tava pedindo pra Deus tirar aquela agonia de mim. E nisso, ele também queria me levar pro posto, né? Eu disse, eu não vou de jeito nenhum. Aí eu me sentei lá no chão. Assim, a minha vista não escureceu, porque quando eu ficava assim muito tempo sem comer, quando pensava que não, minha vista começava a ficar escura. E daquela vez eu tive a tontura, mas a vista não escureceu. Isso que eu também achei estranho. Então não era fome. Talvez seja uma coisa que eu estou pensando, que na verdade é gravidez, mas eu não falei pra ele, né? Aí pronto. E o dia da descoberta foi dia 28 de fevereiro. Um dia antes, eu e meu esposo, nós completamos 9 anos juntos. Então eu acredito que, mesmo sem saber, Deus já tinha enviado o presente para as nossas vidas. Então, chegamos em casa, tomamos banho. Aí eu falei, vamos na rua? Aí nós fomos na rua, eu comprei o teste de tirinha. Aí eu comprei ele, fui na casa da minha cunhada, passei lá rapidinho. Aí quando eu vim pra casa, fiz, né, o procedimento lá, o xixi no copinho, deixei o palitinho lá no banheiro e vim pra cá. Eu tava lendo até um papelzinho, era a caixinha, era alguma coisa assim. Aí tava naquela expectativa, né, mas só que lá dentro de mim eu fiquei assim pensando, né, que talvez poderia ser mais uma frustração e como é que eu reagiria se desse um negativo. Pois é, durante esses 8 anos, eu não conto por 9 anos agora, mas durante esses 8 anos, não foi muito bom, né? Porque eu já estava ansiosa e eu queria algo, porém se algo não acontecia, aí pronto, era ansiedade, era frustração, era um monte de coisa. Ao ponto que eu estava até desacreditada, eu tinha até perdido a fé de que ia acontecer. E quando pensar que não, Deus foi e fez. Sim, aí eu fui no banheiro, né? Aí eu tava lendo naquela parte lá que tinha que deixar 10 segundos, o palitinho no xixi, né? 10 segundos lá e quando eu olhei essa parte que era pra tirar, pra deixar fora, que era pra contar mais 3 minutos, se eu não me engano. Quando eu olhei assim, tava lá nítido. Tava muito forte, as duas linhas apareceu muito forte. Aí assim, a minha reação não foi de chorar, entendeu? Eu não chorei. Eu saí do banheiro e meu esposo tava até no sofá pequeno, aí eu falei bem assim, parabéns, você vai ser papai. Aí ele olhou assim pra minha cara, aí começou a chorar e disse, eu não acredito não, né? Porque tanto tempo a pessoa acaba que chega um certo momento da nossa vida que desacredita, né? De que Deus pode ainda fazer algo pra surpreender a gente. E era uma coisa que ele tava querendo muito. Na verdade, a gente tava querendo, né? Então, quando eu falei isso pra ele, ele começou a chorar. Eu não chorei, eu não vou mentir. É como se, na verdade, até hoje, tipo, não caiu a ficha de que eu estou grávida, entendeu? Mas aí ele até pensou que eu tinha escrevido de caneta. Mas eu disse não. Aí eu peguei e mostrei pra ele. Mas ao ponto de chorar, não. Talvez eu chore quando nascer, choro quando eu ver aqui, né, que realmente não tá acontecendo, não é apenas sonho. Então foi assim que eu descobri que estava gerando um amor da minha vida e do meu esposo. Demorou, mas eu acredito que não é a demora, mas é o tempo de Deus. E quando a gente menos esperou, ele foi e fez. Que eu contei, né, para nossos parentes. Eu tinha ligado para minha mãe, liguei para a sogra, para minhas cunhadas, para o meu irmão, para minha irmã. A minha irmã, ela ficou muito feliz, porque o sonho dela sempre foi ter um sobrinho, né? Aí, vamos dizer assim, que na reação ela que ficou mais feliz. Não que as outras pessoas não ficou, né? Mas ela ficou mais. Daqui pra frente, vai ter os meus vídeos normal. Vai ser faxina, arrumando a casa, mas também vai ter um algo a mais, que vai ser sobre a gravidez, o que eu fiz, né? Os enxoval. Eu tô louca pra fazer isso. E então se prepare, porque eu vou estar mostrando a evolução da gravidez. Amanhã eu já vou fazer o pré-natal, já vou começar já, né? E o que for acontecendo, eu tô doida pra comprar, pra começar a comprar as coisinhas pra estar mostrando, né? Arrumar o que eu tiver de arrumar. Enfim, Deus é quem sabe de todas as coisas. Eu tô deixando nas mãos dele, mas também vou fazer na minha parte. Espero que vocês tenham gostado e que gostem, né? Ainda mais. Eu sei que eu tô muito feliz pela bênção que o Senhor fez. Então é isso. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, né? Se você gostar do vídeo, gostar de vídeos assim. Porque aqui tanto vai ter vídeo arrumando o quarto, faxina na casa toda. Também como vai ter diário de gravidez, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.